Alô, pessoal. Pois é, dei uma parada aqui alguns dias no canal, porque, né, tô aí com hã, algumas questões aí pessoais, né, especialmente, né, a gente dando uma atenção especial. Dona Paulina, minha querida mãe, tá passando um período, ela nunca ficou doente, né, mas agora ficou um pouco doente e tal, e tá se recuperando, e se Deus quiser logo, logo já vai estar tranquila de novo, fazendo as loucuras dela, indo para o ateliê, fazer as esculturas que ela gosta de fazer, academia, viajando com suas amigas, como ela sempre gostou, tá? Mas a gente está aqui, eu estou acompanhando tudo à distância, quer dizer, a distância é muito perto, né? Com os meus programas ali, com o Esporte Sem Firula, sempre no canal 524, na Claro TV, às 5 horas da tarde, e também aí nas redes sociais. Mas, gente, eu tenho visto que a semana, e aí não tem muito que a gente, uma semana longa, né, parece que é um mês desde a última partida, é um momento onde o Inter chegou naquela realidade, né, do futebol brasileiro, e não tem como fugir. Eu diria que até o Inter, dessa vez, tá agindo diferente, porque manteve o Roger, né. Em geral, a gente já sabe o roteiro como é que é: perde nas Copas, troca no meio do ano, daí dá uma melhorada, projeta o ano seguinte. Aconteceu no ano passado. A diferença é que nesse ano seguinte o Roger pelo menos conquistou um título, coisa que os outros não conseguiam. Recuperavam o segundo semestre, mas o título não vinha, nem do gauchão. Então, se alguém acha pouco gauchão, e eu também acho muito pouco para o tamanho do Inter, mas pouco é melhor do que nada, né? Partindo daí. Então, talvez isso tenha dado um pouco, claro, não é só isso que deu respaldo para o Roger. Certamente há também, né, uma interpretação interna lá dentro de que é possível recuperar. Uh, a gente olhando em campo, a gente não está vendo isso. Não está vendo isso. Porque tinham todos os motivos para se remobilizar. Teve o Fluminense, aí depois teve os jogos contra o Flamengo no Maracanã, quer dizer, toda aquela, né, por que não teria ali, né, o time reagido? Mas não reagiu, né? E acho que faltou atitude também do técnico. Eu gosto tanto, mas acho que o Roger foi muito conservador nas suas decisões, muito conservador, muito apegado em gestão de grupo, muito apegado em hierarquia, demorando a tomar decisões, e a leitura em meio aos jogos, né, aquelas trocas de um volante por outro quando o time está perdendo, não, nunca se justificava pelo que a gente olhava dentro de campo. Então, sim, há os erros do treinador, né? Mas também a diretoria tem erros, e muito graves, ao longo da gestão, né? Os reforços agora, por exemplo, da segunda janela agora, né, são reforços inexpressivos. Se tu pegar o próprio início do ano, que o Inter sabia que tinha dificuldades em algumas posições, o Inter nunca providenciou. Sobre a dificuldade quando perde o Fernando, olha, faz tempo que o Inter sabe que não teria o Fernando. E foi o Richard que o Inter providenciou. Ora, se é para trazer o Richard, tu fica com o Luiz Otávio, né, que deveria, inclusive, na hierarquia estar à frente do Ronaldo, mas é aquela coisa da gestão de grupo. O Ronaldo tem mais experiência, foi contratado, o Luiz Otávio está chegando. Aí a gente tem um pouco, aqui no Rio Grande do Sul, é um receio de se colocar jovem, né? Porque daí ele pode se deslumbrar, isso e aquilo, um receio de se colocar. Então a gente fica preservando, até que eles perdem ritmo, perdem tudo, saem e a gente não vê eles jogarem. Nem Gabriel Carvalho a gente conseguiu desfrutar, o jogador daquela categoria que surge daquele jeito, com 16, 17 anos. E aí, né, sempre teve um rolo. Não, ele não está mais interessado, ou ele isso, ou ele aquilo. O Ricardo Matias foi demorado para entrar também. E o Luiz Otávio bastante demorado, especialmente pelas alternativas à frente dele. Hoje o primeiro volante do Inter é o Thiago Maia. Agora, se não joga o Thiago Maia, joga o Luiz Otávio. É evidente, mas o Inter gastou com o Richard. Então aí tem erro da diretoria. E não vamos nem citar as outras contratações, que eu já falei tantas vezes, né? São tantos erros, alguns que já foram embora. E erros assim, onde se justifica pela falta de dinheiro, é exatamente ao contrário. Quando tu tem falta de dinheiro, isso aqui, que tu não tem desperdício. Tu só gasta no necessário. Não, comprei isso aqui, mas olha a utilidade que teve, né? Porque tu tem pouca grana. Eu nunca vi um cara que tem grana em cara sair gastando para ver, vamos ver se vai dar certo. Tu tem pouco dinheiro, meu, tu gasta em algo que vai te resolver. Muita não consegue fazer isso. Não consegue. Então a diretoria tem parte, grande parte de culpa no problema. Então ela meio que disse, olha, vamos assumir a nossa parte, vamos dar mais uma chance para o Rocha, né? Olha as decisões que foram tomadas fora de hora, por exemplo. O Inter é eliminado, o Alan Patrick, que é o nosso melhor jogador, não vive uma grande fase. O Inter vai lá e renova o contrato com o Alan Patrick. Mas por que renovar agora?
Qual é o sinal que tu dá? Né? Que perde, ganha aumento e renova. Que sinal tu mostra? Não seria o contrário? Tu dá um prêmio quando ganha? Agora o Inter fez isso com o Brian Aguirre, que tem contrato em vigor, tem bom salário, o Inter dá aumento, renova o contrato. Logo depois de eliminações, desclassificações, e do Aguirre também, é exemplo do Bernabé, está envolvido em questões que fazem o Inter frequentar outras páginas que não as esportivas. Né? Então, assim, ó, não tem muito fundamento. Por que a renovação do Roger logo lá atrás? Estava indo tudo tão bem. Por quê? Para gerar uma certa acomodação do treinador. Não funcionou bem, nenhum desses projetos funcionou bem. São atitudes precipitadas que tu não tem por que fazer naquele momento. Não tem por que fazer. E agora nos erros que o Inter cometeu nos erros decisivos, né? O Alan Rodrigues chega sem poder participar do jogo, por exemplo, contra o Fluminense. Chega atrasado e o Inter não tinha, o segundo volante já sabia que não tinha. Então, assim, ó, é uma sequência de erros. Uma sequência. O caso do Bernabé, a exposição que fizeram dele. Né? O Bernabé é o principal errado nisso tudo. Mas o clube não podia tratar da forma como tratou, colocando nas páginas, sabe? Tratando como galhofa uma questão familiar do cara. Foi só isso que aconteceu? Não, eu só estou somando coisas. Né? O Bernabé afundou. Né? Então, assim, ó, tu renovar quando o cara perde é uma atitude que não motiva ninguém. Quem é que tu vai motivar o cabeça? Pô, se eu perco, eu renovo e ganho aumento, para que eu vou ganhar? Né? Não tem muito sentido. Tem muito sentido isso. São decisões tomadas fora de hora, né? Que não ajudam em nada. O fato é que houve uma indignação dos atletas, houve aquela briga lá dentro do vestiário, e a gente, quando fala em briga, está falando em discussão. Né? O Inter nega essas afirmações aí que estão nas páginas do Léo Dias, de que teria vias de fato, e de que seria entre o Wesley e Bernabé. Não vi nenhum cara setorista que faça o dia a dia ter cravado isso, né? Mas o que se sabe é que sim, houve uma discussão forte, o que em tese não precisa ser negativo, né? Pode até ser positivo, se é uma coisa de cobrança. O que não pode é quando há o exagero, há o excesso, né, o desrespeito, e aí não tem mais volta de reconciliação. Bom, daí tu racha o grupo. Daí tu racha o grupo. E essa responsabilidade do grupo é de um monte de gente, mas acima de tudo, do treinador. Ele tem que ter respaldo? Sim, tem que ter. Mas ele é o responsável por tudo isso. Né? Inclusive, se tiver que afastar alguém para manter a ordem, né, para manter o grupo unido. Né? Essa é uma decisão do treinador. O Roger precisa agora dar uma resposta. A diretoria decidiu diferente. Nós vamos mudar não mudando. Como fez lá nos anos 90 o Pedro Paulo Zacchi. Né? Vamos mudar não mudando. Tá ok. Né? O Roger precisa responder agora. Não sei se é mudando o time, a forma de jogar, mas o desempenho tem que ser outro. E o adversário é o ideal, né? É um time que está em zona de rebaixamento, só vem perdendo, nem empata, não joga bem contra ninguém. Então, esse é um jogo para o Inter ganhar e ter desempenho. O que poderia dar confiança, e aí, quem sabe, o Inter terminar o ano dignamente com uma vaga na Libertadores. É pouco? Não, não é pouco. Claro que eu queria a Copa do Brasil, né? Claro que eu queria a Copa do Brasil, claro que eu queria um enfrentamento de mais qualidade contra o Flamengo, né? Não há dúvida nenhuma, mas, gente, eu trabalho com a realidade. Eu viro página. O que passou, passou. O Inter agora tem um Brasileirão que ele não pode ficar aí, perto de zona de rebaixamento, ele tem que tratar de ganhar. Bom, se vai ser com o Roger, que começa domingo. Se não der certo, se o time não responder, é evidente que vai mudar. Por mais que a diretoria tenha convicção, e eu também tenho convicção de que o Roger é bom treinador. Mas todo bom treinador tem momento que daqui a pouco as coisas passam a não funcionar mais. Será que é o esgotamento do trabalho do Roger? É domingo agora que a gente vai ver. Porque não tem mais prazo, gente. Não tem mais prazo. Os outros prazos já passaram. O Fortaleza é um time que está caindo pelas tabelas. Se desse time, o Inter em casa, não ganhar, bom, para tudo, né? E recomeça um novo trabalho. Aproveita a data FIFA aí, que vão ter 2 semanas, e recomeça um novo trabalho. Certo? Mas o que nesse momento a gente tem de concreto é isso. O Roger precisa fazer o time do Inter voltar a jogar bem e voltar a ganhar. Sobre o time especificamente, tá? A dúvida é o Bruno Tabata, tá? O Carboneiro pode estar voltando, e como o Tabata é dúvida, então ele entraria no lugar do Wesley ou do Bruno Tabata. Eu gostaria de ver o Tabata na direita e o Carboneiro na esquerda e o Wesley no banco, tá? Seria como eu escalaria. Mas vamos lá, Rocher, Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabé, Thiago Maia, Alan Rodrigues. Aí a dúvida, Tabata,
ou Carboneiro, Alan Patrick e Wesley ou Carboneiro, né? E Ricardo Matias. Quer dizer, a dúvida está aí entre o Carboneiro e o Tabata. Quem vai para campo nesse jogo? O princípio é isso, né? O que tem que mudar é o desempenho dentro de campo e também o resultado, né? Para o Inter voltar a sonhar com alguma coisa um pouco melhor no Campeonato Brasileiro. Título a gente sabe que não tem mais. Título do ano vai ser o Gauchão. Era isso e ponto final. Mas o ano que vem o Inter tem que estar na Libertadores. Tá legal? Não te esquece, eu sei, eu saí uns dias, mas te inscreve no meu canal, por favor. Tá bem? Deixa o teu like aí, curte bastante, compartilha, avisa a galera que a gente tá por aqui. Se quiser ser membro do canal pra gente estar mais frequente aqui, por favor, vem pra cá. Tá legal? Grande abraço, a gente se vê.